A paz do Senhor, santos, igreja amada, eleitos do Altíssimo. Essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Estamos aqui dando continuidade à nossa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. É o terceiro vídeo, é sobre a terceira carta à igreja de Pérgamo. Nessa carta, o Senhor falou ao anjo da igreja que estava incomodado com uma coisa que estava acontecendo com os cristãos da cidade. Porque na cidade de Pérgamo havia tamanha idolatria. Era uma cidade dominada pela cultura grego-romana. Havia vários templos dedicados aos deuses gregos, como a Zeus, a Atenas, a Dionísio, ao próprio Esculápio ou Asclépio. Você vai ver que havia no centro da cidade, havia um altar que ficava numa acrópole, num lugar elevado sobre a montanha, onde havia ali toda a adoração aos deuses. E havia um altar conhecido como o altar de Zeus. Era uma escadaria alta, onde havia colunas e havia figuras que ilustravam a batalha dos deuses contra os titãs, conhecido pelos gregos. E o Senhor estava incomodado porque os crentes da cidade estavam se deixando levar pela idolatria e pela promiscuidade que havia na cidade, por toda libertinagem. Na época da carta, a cidade estava sob domínio, sob poder romano. E também a influência dos deuses romanos estavam ali, como o próprio culto ao imperador. Mas o Senhor, provavelmente, ele falou especificamente sobre o altar de Zeus, que ficava ali no centro da cidade e era o mais conhecido, era muito lisonjeado pelos gregos e até pelos romanos. Hoje, parte do altar que foi achado pelos arqueólogos está em um museu na cidade de Berlim, na Alemanha, cujo nome do museu é Pérgamo, em homenagem a tal altar. Existem réplicas deste altar em vários museus do mundo, e você pode perceber que essa igreja estava se deixando levar pela idolatria e pela promiscuidade que havia lá. Então o Senhor teve que dizer a esta igreja de uma forma clara que se eles não se arrependessem, se eles não procurassem se despertar, porque eles estavam se adequando ao mundo, eles estavam se conformando com o que estava acontecendo na cidade, o Senhor pelejaria contra eles. O Senhor usaria a espada que sai de sua boca. E essa espada, ela tem 2 fios, 2 gumes, que é a palavra de Deus. Conforme lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É espada de 2 fios. Ela tanto defende, como ela ataca, ela corta. E ela corta ao ponto de entrar entre os ossos, ao ponto de tocar na medula. Ela divide a alma e o espírito. E ela consegue fazer com que o homem coloque para fora os seus sentimentos mais profundos. Ela consegue cortar ao ponto do homem revelar os propósitos e intentos do seu coração. Deus é poderoso para abençoar, para defender, mas também para corrigir, para ferir o erro. E essa igreja precisava muito da correção de Deus. E o Senhor disse: eu sei onde você habita. O Senhor falando ao pastor da igreja, que é onde está o trono de Satanás. Provavelmente, Deus estava se referindo ao altar de Zeus e a toda a idolatria que estava no centro da cidade. O diabo procura há séculos, por meio de artimanhas, por meio de fantasias e ideologias, confundir a mente do homem e afastá-lo de Deus. Ele tenta implantar seu trono na terra, mas sabemos que o trono de Deus está mais elevado, está acima de todos os céus. O trono de Deus está além do Rio Azul. O trono de Deus está acima do Órion, está acima dos 7 estrelas. O trono de Deus está acima de todos os homens. E no final, o Senhor irá manifestar o seu poder. E o Senhor vai resgatar os seus. Que você possa aprender muito com as revelações dessa carta. Iremos abordar tudo sobre a parte histórica, geográfica, sobre a cultura da cidade. E você vai ser amplamente edificado. Em nome de Jesus. Amém. Santos, Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Mensagem do Senhor a Pérgamo. Versículo 12, eu vou lendo e vou comentando. Olha o que nos diz. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegas firmemente
ao meu nome e não renegaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Queridos, a igreja de Pérgamo era uma igreja que estava situada na cidade de Pérgamo, onde estava localizada ao norte da Ásia Menor, hoje o país da Turquia. A cidade de Pérgamo hoje fica a noroeste da Turquia, exatamente fica no noroeste do país da Turquia, a 26 quilômetros aproximadamente do Mar Egeu. É uma cidade onde ela é muito frequentada por turistas, porque ainda existem ali relíquias, achados arqueológicos importantíssimos. E a cidade hoje, na língua turca, ela é chamada de Bergama, porque o turco, o árabe, ele não pronuncia P, mas B, então é Bergama. E a cidade hoje, a atual cidade, a moderna cidade de Bergama, ela fica ao pé do monte sobre o qual estava a antiga cidade, a cidade dominada pelos gregos, romanos, e onde estava a igreja de Pérgamo. Hoje, ao visitar a cidade de Bérgamo, o turista ele sobe uma escalada em tanto, é uma montanha bem íngreme, para que ele possa deslumbrar todos os achados arqueológicos sobre os templos antigos, aos deuses gregos e romanos. Então, é uma cidade qual, na época, estava preocupando o coração de Deus, porque os cristãos da cidade de Pérgamo, nesta época em que a carta foi enviada, estavam acomodados, estavam tolerando a idolatria e a promiscuidade que estava liberada na cidade. Porque nesta cidade era muito influenciada pela cultura grega, porque havia o templo de Atenas, a deusa da sabedoria, a deusa da guerra dos gregos, tinha o templo de Dioniso, o deus do vinho, que é o mesmo deus Baco dos romanos, tinha também... Tinha um spa onde era dedicado ao deus Asclépio ou Esculápio, o deus da cura, da medicina, tanto para os gregos como para os romanos. Havia todo um processo de ervas medicinais, de curas supostamente milagrosas, dedicadas em honra ao deus Asclépio. Havia também no centro da Acrópole o que era mais deslumbrante e conhecido, que era o altar de Zeus. Uma escadaria alta, com colunas, com bastante figuras que ilustravam a batalha dos deuses com os titãs. Então, o altar de Zeus era o mais cobiçado e lisonjeado entre os povos que avistavam Pérgamo. E o Senhor provavelmente falou especificamente sobre este altar, porque era o trono de Zeus, o deus dos deuses gregos. Zeus estava sendo ali adorado ao meio, ali no centro da Acrópole. A Acrópole, que era uma cidadela, era uma espécie de cidade que ficava no cume do monte, de um monte alto, bem elevado, onde o topo do monte era uma pedra plana, e era na Acrópole onde eram feitos os templos aos deuses e os altares de rituais pagãos. A cidade antiga de Pérgamo, ela era toda constituída, toda feita, toda bem elaborada nesta Acrópole. A cidade de Pérgamo era toda construída, arquitetada nesta Acrópole. Havia um vilarejo no pé do monte, mas a boa parte da cidade, a cidade conhecida, onde havia todos os rituais a esses deuses, eram feitos na Acrópole. Queridos, esta cidade, ela teve seu apogeu em um período que é conhecido pela história como período helenístico, onde Alexandre o Grande, ao dominar os povos, ele foi inserindo nos povos a cultura grega, a cultura helenística, porque na época, aos gregos, a Grécia era chamada pelos gregos de Helena. Então, a doutrina de Helena, a doutrina helenística, era introduzida pelos gregos através do Império de Alexandre, pois Alexandre tentava fazer com que os povos aprendessem a cultura, a língua grega e a adoração aos deuses, principalmente. Lisímaco, um dos generais de Alexandre, quando ele morre, quando Alexandre o Grande morre,
sem deixar herdeiro. Seus 4 generais, eles tomam o império, se dividem, cada um toma uma parte do império, e Lisímaco se tornou rei da Trácia, dominou parte ali da Ásia, e Lisímaco, se tornando rei da Trácia, ele estava ali sobre a posse de Pérgamo, que fazia parte deste domínio, deste reino. Lisímaco tinha um tenente chamado Filétero, que ao perceber que a cidade estava se desmoronando, estava decaindo, quando Lisímaco morre, Filétero ele toma posse da cidade, renova, faz uma mudança de arquitetura, muda a parte militar, dá um ânimo à cidade, e Filétero ele cria a dinastia Atálida, que perdurou por muitos anos. Então, após Filétero, pessoas conhecidas historicamente como Elmenes, Átalo, foram dando vida à cidade de Pérgamo, que foi influenciada pela cultura grega, onde foram feitos esses templos aos deuses, e também quando, na época ali do Império Romano, tomando parte do mundo, nessa época da carta, quando o Senhor enviou a carta a João por meio do anjo, então o Senhor dando essa mensagem, nesta época, Roma já estava dominando tudo. Então, a Pérgamo estava sob possessão romana, e os imperadores foram instaurando ali o culto aos imperadores e aos deuses romanos também. Então, era uma cidade que estava completamente tomada pela idolatria e pela prostituição, pela libertinagem. Os cristãos estavam acomodados, se deixando levar pela cultura, pelo ambiente da cidade, e o Senhor estava incomodado. E quando quando Jesus cita que na cidade de Pérgamo a igreja estava situada em uma cidade onde se achava o trono de Satanás, por 2 vezes o Senhor fala no versículo 13, ele cita no começo do versículo e no fim do versículo, onde Satanás habita. Ele cita trono de Satanás, e no final do verso 13, onde Satanás habita. Porque o diabo, ele habita no meio da idolatria, no meio da prostituição. O diabo habita onde existe imoralidade, quando algo vai contra a moral de Deus. O diabo habita quando os homens estão apegados à matéria, apegados à soberba, apegados à mentira. Quando onde a mentira está predominando, onde a imoralidade, o erro, a iniquidade está predominando, Satanás está ali estabelecendo seu trono, e ele tenta estabelecer seu trono há séculos, mas o trono de Satanás, ele não perdura, porque o trono do nosso Deus está acima de todas as coisas, e no final o Senhor sempre vence e dá vitória a seu povo. Mas aqui o Senhor estava preocupado, e provavelmente, pelos historiadores, por aqueles que estão estudando a Bíblia há muito tempo, há quem imagina, pelos achados arqueológicos, que o trono de Satanás, que o Senhor se refere aqui, seja ao altar de Zeus. Os arqueólogos encontrando parte deste altar, as ruínas deste altar, todo esse achado foi levado a Berlim e está num museu que ganhou o nome de Pérgamo muito por causa deste altar. Então, são relíquias muito importantes, onde na época um arqueólogo alemão, liderando a expedição, achou o que seria o altar de Zeus, muito conhecido e venerado na época. Existe réplica deste altar em outros lugares do mundo, e de fato, provavelmente, o Senhor está se referindo a esse trono que havia no centro da Acrópole, que era a Zeus. Queridos, o Senhor estava incomodado demais com esta idolatria, com este erro que estava na cidade, que estava infectando os cristãos. O Senhor fala que era preciso uma mudança. O Senhor adverte esta igreja, porque estava se deixando levar, estava acomodada com o mundanismo, e o Senhor adverte, e o Senhor está falando como quem tem a espada afiada de 2 gumes. O Senhor sempre no começo da carta, no verso 12, ele fala, sempre no começo de cada carta, ele mostra parte da sua identidade. Ele está dizendo, quem está falando é o que tem a espada afiada de 2 gumes.
Hebreus 4:12. A palavra de Deus é como espada afiada de 2 fios. Ela vai tocar, ela vai ferir, ela vai entrar entre os ossos e vai dividir a alma e o espírito, a tocar em juntas e medulas. E a palavra de Deus, ela tanto defende, ela é espada para defender como para atacar. E quando o Senhor precisa corrigir, ferir o pecado, então o Senhor, ele toca na carne, na estrutura dos ossos, ele mexe com o nosso psicológico, ele consegue, através da sua palavra, fazer com que o homem expresse os seus sentimentos, os seus desejos, os seus intentos mais profundos. Então o Senhor vai tocar, vai ferir como uma faca afiada, como uma espada de 2 fios, que corta com 2 lâminas, que corta profundo, que consegue espremir do homem os seus erros para que haja mudança. Porque o Senhor abençoa, defende, protege, mas o Senhor precisa atacar o erro, precisa que o seu povo não se conforme com o erro. Veja que esta igreja estava aceitando doutrinas demoníacas, doutrinas mundanas. Terminando no verso 13, o Senhor fala sobre a Antipas, sua fiel testemunha, que foi martirizado por causa de tamanha idolatria e da perseguição que havia aos cristãos. E mostra que havia crentes como Antipas que lutavam contra isso, mas boa parte dos cristãos estavam acomodados com a idolatria, vendo como normal a idolatria e a prostituição que havia na cidade, como se fosse algo cultural. Então eles estavam acomodados com o mundanismo, se conformando com o mundanismo. E quando o cristão vê o pecado como uma coisa normal, ele está completamente desorientado perante Deus, irritando o coração do Senhor. Então Deus, Jesus ele fala claramente com o pastor de Pérgamo: todavia, versículo 14, tenho alguma coisa contra ti. É que tens aí, nessa tradução, sequazes, que são adébitos, que são discípulos, são membros da doutrina de Balaão, os que aceitam a doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. O Senhor está falando que havia cristãos na cidade de Pérgamo que estavam aceitando o erro, se envolvendo com a imoralidade e com a idolatria, da mesma forma que os israelitas na época de Balaão, uma história do Antigo Testamento, onde um suposto vidente era um agoureiro, alguém que lidava com encantamentos. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar Israel, mas o Senhor transformou na boca de Balaão as palavras de maldição em bênção. Daí Balaão criou uma estratégia, comprado por Balaque. Ele começou a ensinar os filhos de Israel a aceitarem a imoralidade, a se prostituírem com as mulheres dos moabitas e a aceitar a idolatria como uma coisa normal. E daí os cristãos da cidade de Pérgamo estavam caindo no mesmo erro que os filhos de Israel, que estavam sendo influenciados por Balaão, caíram na época: aceitar a idolatria e a prostituição como algo normal. Mas o Senhor estava irritado com isso, porque Deus não pode dar a sua glória em meio à imundícia. Deus não pode permitir que lancemos pérolas aos porcos. A santidade não se mistura com aquilo que é profano. A luz não se mistura com as trevas. No versículo 15, o Senhor ainda cita uma outra doutrina errada que havia entre os cristãos: a doutrina dos nicolaítas. Tens também sequazes, adébitos, da doutrina dos nicolaítas, que na carta a Éfeso também o Senhor citou. Havia também na igreja de Éfeso aqueles que aceitavam a doutrina de um suposto Nicolau. Provavelmente, há quem acredita, seja um dos diáconos de Atos, que se rebelou e passou a pregar heresias, e seus discípulos, os nicolaítas, eles acreditavam que o corpo
não tinha interesse algum a Deus. Deus não se preocupava com aquilo que o cristão fazia com o corpo. Qualquer tipo de ato sexual não era relevante, não era pecado, mas o pecado estava na maldade no interior. Então, essa heresia passou a ser propagada, se multiplicou entre os cristãos, e os cristãos de Pérgamo estavam aceitando essa doutrina, o que muito irritava o Senhor. Então, no versículo 16, o Senhor lança uma advertência: arrepende-te, que haja confissão de pecados, que haja mudança, pois, se não, virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. O Senhor, por meio da sua palavra, ia ferir o erro de Pérgamo, ia abater os cristãos, porque o Senhor, Ele nos protege, Ele nos dá o seu alento, o seu conforto, mas também com sua palavra, Ele fere o nosso erro, quando Ele nos dá tempo de arrependimento. Mas não havendo mudança, é preciso o Senhor punir, para que haja uma mudança lá na frente, para que o cristão entenda, por meio da dor, que é necessário apartar de si o pecado e se converter ao Senhor com todo o coração, com todas as suas forças. Queridos, no verso 17, encerrando a mensagem a Pérgamo, Jesus ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem do Espírito Santo às igrejas daquela época e às de hoje. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. O próprio Jesus dará ao vencedor, aquele que se manter fiel até a morte, aquele que não negar Cristo até a morte, aquele que até a morte superar o pecado na terra, em meio a tudo que acontece nessa terra, obedecendo ao Senhor. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Lembra-se de Israel no deserto, em meio ao ardor do deserto, em meio ao sofrimento do deserto. O Senhor enviava do céu o maná, caía dos ares, surgia na atmosfera e eles não sabiam, era algo escondido aos seus olhos, mas o Senhor provia, o Senhor os alimentava. E o próprio pão vivo, depois de séculos, desceu à terra. Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu, o alimento da vida eterna. Jesus, Ele nos dará, das suas mãos, Ele nos dará o alimento da vida ao que vencer. E Ele também promete: dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome. Existem, em meio a várias interpretações, duas que eu vou citar aqui, das diversas, duas mais conhecidas. E a primeira interpretação sobre isto é que havia uma cultura, um costume entre os romanos, que alguém que estava sendo sentenciado a uma condenação, ele passava por um tribunal, poderia ser diante de César, ou de um juiz, de uma autoridade da região. Se a autoridade perdoasse o seu erro ou declarasse ele inocente, era concedida a ele uma pedra branca, uma pedra lisa. Era gravado ali seu nome na pedra e era a prova palpável que ele estava agora perdoado ou inocentado, e assim ele poderia seguir seu caminho, tendo uma nova reputação, uma nova imagem. E é o que o Senhor faz conosco quando nós nos convertemos. E Ele está dizendo aqui que na eternidade, Ele vai nos dar uma nova vida, um novo nome, um novo título entre os celestiais. Vamos ter uma nova posição, vamos ter uma nova história. O Senhor vai nos tirar desta terra e vai nos dar uma outra vida. O Senhor vai nos dar uma reputação nova, uma nova imagem, um novo nome entre os eternos. Isso é uma maravilha, queridos, porque em meio a tanto sofrimento, o cristão que está sufocado pelos problemas dessa terra, pela maldade dessa terra, o Senhor está dizendo que na eternidade Ele vai nos dar uma nova vida, uma nova reputação, uma nova história de vida. Nessa pedra, um novo nome. No restante do verso diz que ninguém sabe, senão aquele que recebe. Porque o que Deus tem para você é singular, é único. O que Deus projetou para você é somente seu. Deus tem uma casa só para você na eternidade. Um nome, um título, uma posição. Deus tem algo exclusivo para você. Para cada filho seu. O Senhor já preparou o que é teu. É só se manter vitorioso. E o Senhor fará isso conosco. A segunda interpretação é que
Havia também um costume na época que, se um pai declarasse que tal criança de fato era seu filho, o pai assumindo a paternidade da criança, então, diante das autoridades, ele gravava o nome da criança numa pedra lisa, numa pedra branca. E ele também gravava o seu nome, o seu sobrenome. Daí, ele estava dando à criança uma prova, uma garantia de que ela estava agora assegurada de uma paternidade e também teria direito aos seus bens, à sua herança. Olha que maravilha, se isso for verdade, se o Senhor estava falando isso concernente a essa cultura, usando esse costume da época, então Deus está dizendo aqui que assumirá a paternidade, a nossa paternidade. O Senhor vai nos assumir como filho, vai se declarar nosso Pai. O Senhor vai escrever seu nome em nossa vida durante toda a eternidade. Estaremos abençoados pelo nome do Senhor. E o Senhor nos dará um nome na eternidade, porque Ele vai nos reconhecer de fato como filho. Ele vai nos assumir como filho. Ele vai nos dar a identidade de filho. E através do seu nome nós teremos o direito a toda a sua herança. É o que Ele fará conosco. Que o Senhor te abençoe muito, porque Ele é fiel para cumprir suas promessas. No original do grego, existem 3 palavras importantes aí. O nome no grego é onoma, e novo nome, no caso seria novo, seria kaino-onoma. Um novo nome, escrito, gravado. Gravado seria gegrameno, que vem da palavra grafia, que é escrever, é marcar, é registrar. Registrar um novo nome. Nome aí, onoma, seria personagem, reputação. E é o que o Senhor fará conosco. Ele nos dará uma nova reputação, uma nova história de vida. É um novo nome, é uma nova história de vida, é uma nova reputação entre os celestiais. Que Deus te abençoe muito em Cristo Jesus. Amém.